Estou tendo que gravar novamente esse vídeo porque infelizmente a primeira parte do vídeo foi perdido. Mas então vamos lá, voltando à nossa aula sobre divisão silábica. Então nós veremos nesse vídeo como você pode melhorar a sua pronúncia a partir do conhecimento da formação das sílabas hebraicas, a estrutura das sílabas hebraicas, e vamos concluir usando o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, para aplicar aquilo que a gente aprendeu durante esse vídeo. Uma coisa importante para se aprender desde o princípio é que no hebraico bíblico, segundo o entendimento da maioria dos gramáticos de hebraico, o número de sílabas no hebraico bíblico depende do número de vogais. Quando falamos sobre vogais, já expliquei em outros vídeos, o hebraico propriamente não tem vogais, ele possui sinais vocálicos que foram acrescentados ao texto consonantal na Idade Média, mas para efeito prático, para ficar mais próximo da nossa linguagem em português, chamaremos de vogais. Mas o hebraico também possui semivogais. Essas semivogais não entram na contagem de sílabas, tá bom? No hebraico existem dois tipos de sílabas: sílabas abertas, sílabas fechadas. Sílaba aberta é aquela que termina com vogal, que possui a estrutura consoante-vogal. Sílaba fechada é aquela que termina em consoante, que possui a estrutura consoante-vogal-consoante. Outra coisa importante é entender que a sílaba aberta prefere vogal da classe longa. Em outro vídeo sobre vogal, nós já explicamos a distinção entre vogais breves e vogais longas. A sílaba fechada prefere vogal breve. Vamos ver isso na prática agora, examinando a palavra tsaak, a palavra bissilábica. A primeira sílaba tsa da palavra tsaak, a primeira sílaba, possui a estrutura consoante-vogal, que é a estrutura de sílaba aberta, e também essa sílaba aberta prefere uma vogal longa, e aqui nós temos o kametz, que é uma vogal longa da classe A. A segunda sílaba está fechada. Nós temos aqui a estrutura consoante-vogal consoante, e a sílaba fechada prefere vogal breve. E nós temos aqui um patá, que é uma vogal breve da classe A. Resumindo, no hebraico, o número de sílabas corresponde ao número de vogais. Sílaba aberta termina com vogal e prefere vogal longa e tem a estrutura consoante-vogal. A sílaba fechada termina em consoante, prefere a vogal breve e tem a estrutura consoante-vogal-consoante. Mas ainda precisamos acrescentar algumas particularidades àquelas regras que nós já temos apresentado aqui sobre as estruturas das sílabas em hebraico. A primeira particularidade é que uma sílaba tônica em hebraico, ela tem preferência sobre essa regra que a gente acabou de apresentar. Aquela regra de que uma sílaba aberta prefere vogal longa, sílaba fechada prefere vogal breve, essa regra ela pode ser invertida se aquela sílaba em questão for uma sílaba tônica. Por exemplo, na palavra hebraica tzemed, é um substantivo segolado, a primeira sílaba está aberta, como você pode observar. Tze tem a estrutura consoante-vogal, é uma sílaba aberta. Sílaba aberta prefere vogal longa, porém, nesse caso, nós temos um segol, que é uma vogal breve. Você tem lá em cima um marcadorzinho indicando que essa é a sílaba tônica. Então, o que diz essa primeira particularidade? Que essa regra de preferência da sílaba aberta pela vogal longa pode ser invertida se ela for a sílaba tônica da palavra. E como substantivos segolados tem como características a acentuação tônica na primeira sílaba, então essa primeira sílaba pode ser com vogal breve, por ser ela acentuada. A segunda particularidade que nós temos que observar na formação das sílabas hebraicas, nós já dissemos que a sílaba hebraica, para a maioria dos hebraístas, ela é estruturada de maneira que o número de vogal corresponde ao número de sílabas. As semivogais, que é um assunto que trataremos em outro vídeo, não entra nessa contagem. Mas uma sílaba hebraica, ela pode ter uma consoante anexa ou até mesmo uma vogal anexa. Uma consoante anexa é aquela consoante que não possui vogal própria, ela fica anexada
a consoante principal da sílaba, como a palavra Elohim, a palavra para Deus. A primeira sílaba é Elo e não simplesmente Lo. O E não fica separado, primeiro, porque nós não temos uma vogal, temos uma semivogal, que não pode ser contada como sílaba separada. E também essa consoante, portanto, não possui uma vogal própria. Então, ela fica anexada à consoante principal da primeira sílaba, que é o lamed, que recebe o Rollen lá em cima como sua vogal. E como já foi mencionado, uma sílaba também pode ter uma vogal anexa. Embora nós já dissemos que o número de vogal corresponde ao número de sílabas, a sílaba hebraica pode ter uma vogal anexa que não corresponde a uma sílaba à parte. Nós temos aqui na tela a palavra o meler. Também é um substantivo segolado, ele também está acentuado na primeira sílaba, exemplo que nós demos anteriormente. Porém, tem um shurek anexado à primeira sílaba. Por que isso? Esse shurek, na verdade, é a conjunção vav, porém a conjunção vav, quando está prefixada a palavras com a primeira consoante labial, é o caso do mem, ele se torna um shurek, de um vav mudado para um shurek. Isso é um assunto que nós trataremos em outra aula. Então, aqui nós temos uma vogal shurek e mais uma outra vogal segol dentro da mesma sílaba. Essa primeira vogal é chamada de vogal anexa. Por que ela é vogal anexa? Porque ela não possui uma consoante. Ela não pode ficar sozinho em uma outra sílaba, tá bom? Então, lembre-se que o hebraico originalmente é composto de consoantes. Os sinais vocálicos foram adicionados posteriormente, então não existe uma sílaba somente com vogal, como acontece no português. Terceira particularidade. Nós já falamos sobre a estrutura da sílaba hebraica. A sílaba aberta, ela possui aquela estrutura consoante-vogal, então termina com vogal, e a sílaba fechada possui a estrutura consoante-vogal-consoante, portanto, termina em consoante. Mas a terceira particularidade nos mostra que, em alguns casos, apesar da sílaba ter uma estrutura formal consoante-vogal-consoante, em duas situações permanece aberta. Por quê? Porque se trata de consoantes que não são fortes o suficiente para fechar a sílaba, apesar de estar presente na posição de fechar a sílaba. Nós mencionamos sobre isso lá naquela primeira aula sobre consoantes, que existia algumas consoantes que não tinham o poder de fechar as sílabas. Então, volta para aquela aula para entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, nós temos o exemplo aqui, Horma. Horma, a palavra sabedoria. A segunda sílaba, ma, você pode ver que ela tem a estrutura de uma sílaba fechada, consoante, vogal, consoante. Porém, essa última consoante é um re. O re, a não ser que ele esteja com uma pique dentro, que é um pontinho, nós veremos sobre isso ainda em outro vídeo, o re não fecha a sílaba. Apesar de estar presente na posição de fechar a sílaba permanece aberta. E por essa razão nós temos uma vogal longa ali, que é um kametz da classe A. Do contrário, nós teríamos provavelmente um patá, eu digo provavelmente, porque lembrando daquela particularidade de que, sendo sílaba tônica, isso pode ser invertido. O re sempre vai pedir um kametz anterior. Então, repetindo, apesar da estrutura consoante, vogal, consoante ser a estrutura formal da sílaba fechada, o re é uma consoante fraca, não consegue fechar a sílaba, portanto, a sílaba permanece aberta. O outro exemplo é a consoante aleph. A exemplo do re, o aleph, no final de uma palavra, sempre é fraca e permanece, então, a sílaba aberta. Então, apesar de nós termos a estrutura consoante, vogal, consoante, que é a estrutura de uma sílaba fechada, uma vez que a consoante que está naquela posição de fechar a sílaba é a consoante aleph não é forte o suficiente para fechar a sílaba, essa sílaba permanece aberta. A sílaba aberta, ela vai sempre preferir uma vogal longa, a não ser que seja a sílaba tônica, pode inverter. Nesse caso aqui, cará, a palavra para chamar, é uma sílaba tônica,
O Ra é sílaba tônica, mas não inverteu, não. Continuou com o Câmedes, que é da classe longa, uma vogal da classe longa. Repetindo, apesar da segunda sílaba Ra ter a estrutura de sílaba fechada, consoante, vogal, consoante, o Aleph não tem força para fechar a sílaba permanece aberta. Então agora vamos ver, a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 1, aquilo que nós ouvimos ao longo dessa aula. Vim aqui para minha tela do tablet e vou compartilhar com vocês para ficar mais fácil vocês acompanharem. Então vamos tratar o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Eu já separei as palavras aqui para ficar mais fácil. E você pode observar que as palavras também já estão separadas por sílaba aqui, já para ajudar a nossa identificação. Então nós vamos ver a divisão das sílabas e vamos ver as regras que nós temos aprendido ao longo desta aula e como elas se aplicam na hora de fazer a divisão das sílabas. Então vamos lá. Na primeira palavra Bereshit, no princípio. Então já está indicado aqui a divisão em duas sílabas. Lembrando que o número de vogais corresponde ao número de sílabas. Então nós temos aqui duas vogais, o Sere e o Irek Yud. Então, duas vogais, duas sílabas. A primeira sílaba, então, nós temos aqui Bare. Essa primeira sílaba tem duas observações que nós vimos no decorrer de nossa aula. Primeiro é que o Beit, ele está apoiado por um Shevá. O Shevá não é uma vogal, portanto, o Beit não conta como uma sílaba separada. Ela não tem vogal própria. O Shevá é uma semivogal, então não conta como vogal. Então, essa consoante Beit, ela fica anexa à consoante principal dessa sílaba, que é o Resh. Nós vimos sobre essas consoantes anexas. Segunda observação é o Aleph. Essa sílaba ela tem a estrutura de consoante, vogal, consoante, mas o Aleph está na posição de fechar a sílaba, porém o Aleph é uma consoante fraca que não consegue fechar a sílaba. Para todos os efeitos, a sílaba ficou aberta. Então, sílaba aberta prefere vogal longa, e nós temos aqui um Sere, que é uma vogal longa da classe E. Próxima sílaba, Shet. Nós temos a estrutura de sílaba fechada, consoante, vogal, consoante. Sílabas fechadas preferem vogais breves, porém nós temos aqui uma vogal longa, um Irek Yud da classe I. Por quê? Porque Shit é sílaba tônica, e sílaba tônica tem preferência sobre a regra e pode inverter a vogal, e foi o que aconteceu aqui. Segunda palavra, Bará. Nós temos aqui a divisão em duas sílabas, nós temos duas vogais, o Câmedes e o Câmedes. Primeira sílaba, Ba, tem a estrutura consoante vogal, que indica que é uma sílaba aberta. Sílaba aberta prefere vogal longa, e nós temos aqui um Câmedes, que é uma vogal longa da classe A. Segunda sílaba, Ra. Nós temos a estrutura de sílaba fechada, consoante, vogal, consoante. Mas observe mais uma vez que a consoante que está na posição de fechar a sílaba é o Aleph, que é uma consoante fraca, não consegue fechar a sílaba. Para todos os efeitos, a sílaba ficou aberta. Sílaba aberta prefere vogal longa, e nós temos aqui o Câmedes, que é a vogal longa da classe A. Próxima sílaba, Elohim. O nome de Deus, Elohim, tem duas sílabas. Então, nós temos aqui a vogal Holen e a vogal Irek Yud. Então, duas vogais, duas sílabas. Mais uma vez, nós temos uma particularidade a observar nessa primeira sílaba, Elo. Essa primeira sílaba, nós temos um Aleph apoiado por uma semivogal, um Shevá composto com segol, um Ratef segol. Lembrando que semivogais não contam como sílaba, então o Aleph não pode ficar em uma sílaba separada, porque não tem vogal própria, então ela se torna uma consoante anexa à consoante principal da sílaba, que é o Lamed. Então, para todos os efeitos, nós temos aqui uma sílaba aberta com a estrutura consoante vogal. Sílaba aberta prefere vogal longa, e nós temos o Role, que é uma vogal longa da classe O. Segunda sílaba, Him, temos a estrutura de sílaba fechada, consoante, vogal, consoante. Sílaba fechada prefere vogal breve, mas nós temos aqui uma vogal longa da classe I, Irek Yud. Isso porque o Him é sílaba tônica tem preferência sobre a regra e inverteu a vogal. Próxima palavra, Et.
uma palavra monossilábica, tem a estrutura de sílaba fechada, consoante, vogal, consoante, mas é uma sílaba tônica tem preferência sobre a regra e pode inverter a vogal, é o que aconteceu aqui. Porque sendo uma sílaba fechada, esperaríamos uma vogal breve, mas temos aqui uma vogal longa da classe E, que é o serê. Próxima palavra, Hashamayim, palavra para céus, os céus. Já você pode observar, nós temos aqui 4 sílabas, 4 vogais, 4 sílabas. Temos o patá, temos o kamet, temos o patá e temos o irek. Então vamos lá. Aqui tem uma outra particularidade. Se você observar, dentro dessa consoante shim, tem um pontinho dentro. Esse pontinho é um dagesh. Esse dagesh ele é forte. Dagesh forte tem o poder de duplicar a consoante. Então é como se aqui tivéssemos 2 consoantes shim, geminadas, duplicadas. Quando isso acontece, uma consoante fica fechando a sílaba anterior e outra fica abrindo a nova sílaba. É como se nós dividíssemos essa sílaba assim. Então, ao invés de ha, nós temos hash. Então, observe que é a estrutura de sílaba fechada, consoante, vogal, consoante. Sílaba fechada prefere vogal breve e nós temos aqui um patá, que é a vogal breve da classe A. Depois, sim, nós temos o outro shin, compondo a nova sílaba com o kametz. Então, agora uma estrutura de sílaba aberta, consoante e vogal. Sílaba aberta prefere vogal longa. Nós temos aqui uma vogal longa, que é o kametz, da classe A. Próxima sílaba, ma. Tem a estrutura de sílaba aberta, consoante, vogal. Sílaba aberta prefere vogal longa, mas nós temos aqui um patá, que é uma vogal breve da classe A. Mas lembre-se, tem uma marcação aqui embaixo indicando que é sílaba tônica. Sílaba tônica tem preferência sobre a regra e pode inverter a vogal, e foi o que aconteceu aqui. A última sílaba, im. Tem a estrutura de sílaba fechada, consoante, vogal, consoante. Sílaba fechada prefere vogal breve, e nós temos aqui o irek, que é uma vogal breve da classe I. Deixa eu só dizer que em outro vídeo eu vou tratar com vocês sobre o uso do iode como consoante e como vogal. Eu vou explicar direitinho como é que você pode identificar quando o iode é consoante e quando ele é vogal. Vou tratar isso ainda em outro vídeo. Próxima palavra, ve'et. Você pode notar que é a mesma palavrinha que a gente tinha aqui, só que agora está prefixado por um vav conjuntivo. Continua sendo uma palavra monossilábica e tônica, porque o vav está apoiado por um shevá, não tem vogal própria, não pode constituir nova sílaba. Ela, então, é uma consoante anexa à consoante principal dessa sílaba, que é o aleph. Então, para todos os efeitos, nós temos aqui uma estrutura consoante, vogal, consoante, que indica que é uma sílaba fechada. Sílaba fechada prefere vogal breve, mas como é uma sílaba tônica, tem preferência sobre a regra e inverteu a vogal. E para concluir, a palavra haaretz. Nós temos 3 sílabas, porque temos 3 vogais, kametz, kametz, segol. Então, a primeira sílaba tem a estrutura de sílaba aberta, consoante, vogal. Sílaba aberta prefere vogal longa e nós temos aqui um kametz, que é uma vogal longa da classe A. Próxima sílaba, A, aleph kametz. Temos aqui a estrutura de sílaba aberta. Sílaba aberta prefere vogal longa e nós temos aqui um kametz, que é uma vogal longa da classe A. O A, você tem um marcador aqui embaixo que indica que é sílaba tônica. Então, ela tem preferência sobre a regra. Poderia até modificar, inverter a vogal se fosse o caso, mas não foi necessário. Para concluir, retz tem uma estrutura de sílaba fechada, consoante, vogal, consoante. Sílaba fechada prefere vogal breve e nós temos aqui um segol, que é uma vogal breve da classe E, deixando tudo de acordo. Ok? Entendeu? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você tem algum assunto que você gostaria de ouvir um pouco mais, você pode recomendar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Não deixe de interagir com a postagem, com o vídeo. Curta, comente, assine o canal, ative o sininho se você ainda não fez isso.
Até o próximo vídeo.